Questão número 5. O valor de x na figura abaixo é... Então aqui, pessoal, caiu uma questão dessa na sua prova, você resolve em 5 segundos. É simples, ó. Tudo que tiver na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa, tá? Então tudo que tiver na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então quem está na frente do ângulo de 30 graus aqui é o x. Então o x é o quê? Metade da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 8. Então a metade de 8 é quanto? 4. Simples assim, ó, tá? Então x é a metade, ou seja, 8 dividido por 2, resposta 4. Beleza? Vamos lá. Questão número 6. O valor de x no triângulo abaixo é... Então aqui, pessoal, eu tenho essa figura e eu quero o valor desse x aqui. Como é que eu faço? Primeira coisa, vamos separar os triângulos. Então eu vou separar aqui, ó. Vou separar aqui. Tá ok? Então, vou pegar esse triângulo maior e vou trazer ele para cá, ó. Então eu sei que aqui, ó, é 90. Tem esse aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que é a hipotenusa, que é justamente o x, tá? E eu tenho aqui, ó, um ângulo agudo de 30 graus. Tranquilo? Então eu quero encontrar esse x aqui. O que é que eu faço? Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse triângulo menor aqui, ó. Esse triângulo menor, ele é o quê? Esse triângulo menor. Esse é um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Porque esse aqui é 45, aqui também é 45, beleza? Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo isósceles. E nós sabemos que todo triângulo retângulo isósceles, os catetos são iguais. Então, esse lado é igual a esse, tá? Então, eu vou chamar isso daqui, ó, de y, isso daqui de y, tá? E esse 6 aqui, ó, ele é a hipotenusa do triângulo, que ele mede esse valor aqui, ó, tá? Então, o que que eu faço? Já anota aí, ó, esse bizu, bizu fortíssimo. A hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles é igual a um dos catetos, tá? Um dos, porque eles são iguais, ou seja, y, vezes raiz de 2, tá? Então, vai ser sempre isso, professor? Sempre. A hipotenusa em um triângulo retângulo isósceles é um dos catetos vezes raiz de 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos resolver isso daqui. Então, ó, eu vou só organizar, ó. Isso daqui fica y raiz de 2 igual a 6, tá? Então aqui, ó, o raiz de 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então fica y igual a 6 dividido por raiz de 2. Como é que eu resolvo isso daqui? Eu racionalizo. Como? Eu multiplico, ó, em cima e embaixo por raiz de 2. Então fica y igual a 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Beleza? Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Tranquilo? Então vai ficar y igual a 6 raiz de 2 dividido, raiz de 4 aqui é quanto? Raiz de 4 é 2. Então vai ficar 6 raiz de 2 dividido por 2, dá quanto, pessoal? Dá 3 raiz de 2. Beleza? Então eu encontrei o y. O y é 3 raiz de 2. Então esse lado aqui, ó, é 3 raiz de 2 e aqui é 3 raiz de 2. Esse y aqui, ó, esse y é a mesma coisa que esse aqui, ó. Tranquilo? Então isso daqui vale 3 raiz de 2. O que é que eu faço aqui agora? Agora ficou simples, né? Por quê? Porque nós sabemos que tudo que está na frente do ângulo de 30 graus, ele é o quê? Metade da hipotenusa. Ou seja, então esse valor aqui, ele é metade do x, tá? Porque o x é a hipotenusa. Se é metade, isso quer dizer que o x é o dobro desse valor, tá? Então se o x é o dobro desse valor, é só eu pegar, ó, 2 e multiplicar por 3 raiz de 2. Resposta, 6 raiz de 2. Beleza? Então esse x aqui vale 6 raiz de 2. Questão número 7. O ângulo compreendido entre a diagonal de um retângulo e um de seus lados é igual a 30 graus. Sabendo-se que a diagonal mede 4, então a área do retângulo vale... Então, o primeiro passo é desenhar um retângulo. Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar um retângulo. Beleza? Então, aqui, ó, vamos desenhar a diagonal do retângulo, tá? Então ele fala o seguinte:
o ângulo compreendido entre a diagonal, essa é a diagonal aqui do retângulo, e um de seus lados é igual a 30. Ele está falando justamente esse ângulo aqui, ó, que vale 30. Sabendo que a diagonal mede 4, então essa diagonal aqui, ó, vale 4. Então a área do retângulo, então ele quer, ó, justamente isso aqui, ó, quanto vale a área do retângulo, tá? Então nós sabemos, ó, que a área do retângulo, a fórmula da área do retângulo é o produto, ó, da base vezes a altura, tá? Então para eu encontrar a área eu tenho que saber a base e tenho que saber também a altura. Se eu tenho esse retângulo aqui, ó, a minha base é isso aqui, ó, que eu preciso saber, e eu preciso também saber quem é a altura, beleza? Então se é um retângulo, ó, é 90 graus, ó, todo mundo aqui é 90 graus, tranquilo? Então vamos resolver. Primeiro passo, eu tenho esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, que a hipotenusa aqui vale 4 e tem um ângulo de 30, né? Nós já sabemos o seguinte, ó, tudo que está na frente do ângulo de 30, ou seja, esse H aqui, ele vale quanto? A metade da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 4. A metade de 4 vale 2. Já encontrei o H. Vamos lá. Se aqui é 30, aqui é quanto? Aqui é 60, porque os dois têm que dar 90, que são ângulos complementares. Então vamos lá. Então, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus, que é esse B aqui, ó, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é quem? É o outro cateto, que é quem? Que é o 2, multiplicado por raiz de 3. Tranquilo? Então eu achei o B e achei o H. Agora é só aplicar na fórmula. Então vamos lá. A área é igual, quem é o B? 2 raiz de 3, vezes a altura. Quem é a altura? É o 2. Então vai ficar, área é igual 2 vezes esse 2 aqui. 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3 como resposta. Letra B. Questão número 8. Num triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo é 3 sobre 5 e a hipotenusa vale 10. A soma dos catetos em centímetro é... Então, pessoal, ele está falando o seguinte, ó. Tu tem um triângulo retângulo, que eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, beleza? Então, nesse triângulo retângulo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 90 graus para representar, né, o triângulo retângulo. Ele fala que aqui, ó, o cosseno de um ângulo é 3 sobre 5, tá? Então, o cosseno, beleza? É igual a 3 sobre 5. E ele fala que a hipotenusa vale 10. Então, a hipotenusa aqui, ó, é 10. Aí ele pede a soma dos catetos. Ou seja, quando eu tenho um triângulo retângulo, um dos lados aqui, ó, que é o maior, é a hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos. Então, eu vou chamar aqui, ó, de x e aqui de y. Como é que eu resolvo uma questão dessa bem rápido? Eu resolvo assim, ó. Toda vez, pessoal, que vocês estiverem resolvendo uma questão de trigonometria, tá? Envolvendo triângulo, retângulo e tiver a combinação dos seguintes números, ó, presta atenção: 3, 4, 5, ele está falando do triângulo pitagórico, tá? Então, ele está falando justamente desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo muito importante, decore isso daqui, ó, tá? Então, isso aqui é um triângulo pitagórico. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5. Ah, professor, como é que eu sei? Porque ele falou aqui, ó, 3 e 5, ó, ele deu 3 e 5, ele sempre vai dar dois números, ó, então ele deu esse 3 aqui, ó, beleza? E ele deu esse 5 aqui, ó, tranquilo? Poderia ter dado 4, né? Tanto faz. E como é que eu resolvo aqui? Como é que eu acho o valor de x e o valor de y? Simples, ó, toda vez que a hipotenusa, né, for um múltiplo de 5, a gente vai dividir, ó, você vai dividir, ó, 10 dividido por 5, então é só fazer isso aqui, ó, 10 dividido por 5. Quando você divide, ó, a hipotenusa do maior por a hipotenusa do menor, encontramos 2, ó. Tá vendo? Encontramos esse 2 aqui, ó. E agora, eu faço o quê? Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar esse 4 aqui, ó, e vai multiplicar, ó, por 2. Quando eu multiplico, ó, 4 vezes 2, dá quanto? Dá 8. Então, um lado vai ser 8 e o outro, vou pegar o 3 aqui, ó, e vou multiplicar, ó, por 2. Quando eu multiplico, ó, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Pronto, encontrei aqui, ó, os lados desse triângulo, que é 6, 8 e 10. O que é que ele quer? Ele quer justamente a soma dos catetos, ou seja, ele quer saber o valor de x mais y. Então, o valor de x mais y é 6
mais 8, que dá quanto? Que dá 14. Resposta letra C. Beleza? Vamos lá, questão 9. Uma escada de 8 metros de comprimento forma um ângulo de 30 graus com o muro vertical em que se apoia. Sendo o solo plano, calcular a altura do muro em que a escada está apoiada. Então aqui, pessoal, nós temos uma questão clássica de razões trigonométricas no triângulo retângulo. O primeiro passo aqui, ó, é desenhar a figura, tá? Então vamos desenhar. Então eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, beleza? Então eu desenho o meu triângulo retângulo aqui, ó, e vamos colocar os dados da questão no triângulo, tá? Então o primeiro passo, ele fala que isso aqui é uma escada de 8 metros. Então, tenho aqui, ó, 8 metros. Ela forma um ângulo de 30 com o muro, tá? Esse muro está na vertical aqui, ó. Então, ela está formando aqui, ó, um ângulo de 30 graus, beleza? Então aqui é o muro, tá? Em que se apoia? Sendo o solo plano, então ele está falando que aqui é o solo, então esse solo aqui é plano. Calcular a altura do muro, então ele quer justamente isso aqui, ó, calcular a altura do muro, que eu vou chamar de H. H é a altura do muro, beleza? Então, se é a altura, aqui é 90 graus, tranquilo? Então vamos resolver a questão. Depois, pessoal, que eu desenho a questão, fica fácil. Por quê? Tudo que está na frente do ângulo de 30 graus, tudo que está na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 8, a metade de 8 é quanto? É 4. Então eu encontrei esse outro cateto aqui. Tranquilo? Bom, se aqui é 30 graus, tá? Aqui é 60 graus. Por que 60 graus? Porque a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo vale 90 graus, tá? Então a soma desses dois aqui é 90 graus, que eles são ângulos complementares, beleza? Então se um é 30, aqui é 60. Se aqui fosse 40, aqui seria 50. Tranquilo? Então vamos lá. E agora esse H? Como é que eu encontro esse H? Esse H, ó, ele é bem simples de se encontrar. Ó. Anota isso aí, ó. Tudo que está na frente do ângulo de 60 graus, ó, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o outro cateto. Quem é o outro cateto? 4 vezes raiz de 3, tá? Então, anote isso aqui, ó. Tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o outro cateto vezes raiz de 3. Então, a resposta aqui, ó, 4 raiz de 3, letra C. Vamos lá, questão número 10. Uma torre vertical construída sobre um plano horizontal tem 25 metros de altura. Um cabo de aço esticado liga o topo da torre até o plano, fazendo com o mesmo um ângulo de 60 graus. O comprimento do cabo de aço é... Então, pessoal, nós temos aqui, ó, mais uma questão de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, o primeiro passo é desenhar a figura. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, beleza? Então, vamos colocar os dados. Ele fala, uma torre vertical construída sobre um plano horizontal. Tem 25 metros de altura. Então, essa altura aqui, ó, é a altura da torre. Então, isso daqui, ó, vale 25. Então, se é a altura, aqui é 90. E aqui é o plano horizontal, tá? Um cabo de aço esticado liga o topo da torre até o plano. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui um cabo de aço aqui, então ele tá ligando, ó, daqui para cá, ó, tá? Então, esse aqui é o cabo de aço, beleza? Ele liga o topo da torre até o plano, fazendo com o mesmo ângulo de 60. O mesmo quem? O plano, beleza? Então, ele está fazendo isso aqui, ó, um ângulo de 60 graus. Aí ele pergunta, o comprimento do cabo de aço é... Então, ele quer justamente o cabo de aço, que é esse lado aqui, ó. É o X. Como é que eu faço essa questão? Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho um ângulo de 60 em um triângulo retângulo, o outro ângulo é quanto? O outro ângulo é 30 graus, tá? E nós sabemos o seguinte, ó, que tudo que está na frente do ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa aqui é x, é porque aqui, ó, se é metade de x, então aqui é x sobre 2, beleza? Então, eu descobri isso daqui como? Porque tudo que está na frente do ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é x, então aqui é x sobre 2. Próximo passo, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o quê? Tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é quem? É o outro cateto, que é quem? X sobre 2, tá? Multiplicado por quanto? Raiz de 3. Então, eu já passei aí, ó, essas dicas na parte teórica, beleza?
Então, ó, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o outro cateto multiplicado por raiz de 3. E agora, o que é que eu faço aqui para resolver? Aqui é simples, ó. Embaixo disso aqui, ó, é 1, ó. Eu vou multiplicar, ó, cruzado, tá? Então, eu multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar 1 vezes x raiz de 3, vai dar x raiz de 3. Igual 2 vezes 25, dá quanto? Dá 50. O raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica x igual a 50 dividido por raiz de 3. Como é que eu elimino essa raiz aqui do denominador? Simples, ó. É só eu multiplicar, ó, em cima e embaixo, né? Por raiz de 3. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o seguinte, ó. 50 vezes raiz de 3 dá 50 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, raiz de 9. Aí aqui vai ficar, ó, 50 raiz de 3 sobre raiz de 9 dá quanto? Dá 3. Então a resposta correta é o que? 50 raiz de 3 sobre 3, que está aqui na letra B.